Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que por anunciação do anjo vemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a liturgia da quarta-feira da primeira semana do tempo comum. Continuamos com o livro de Samuel. Hoje se apresenta a história já de Samuel, para bem sabermos. Porém, no intermédio do texto que ontem ouvimos para o de hoje, nós temos Ana, que cumpre a sua promessa. Por algum tempo, alguns anos, 3 anos, amamenta seu filho, então leva ou entrega ao profeta Eli para que seu filho sirva ao Senhor. Cumpriu sua promessa. Uma promessa difícil? Isso não quer dizer que uma mãe deve de fazer assim. Não. A compreensão aqui é que uma promessa feita a Deus, porque isso deve de ser da minha parte, da minha vida, uma conversão minha, uma mudança minha, eu tenho que levar a sério. Eu tenho que concretizar, assim como Ana fez. Se o Senhor estabelecer tal coisa, então este filho será teu consagrado. Eu te darei, ele ficará no templo. E assim ocorreu. E então, chegamos agora na liturgia de hoje, onde Samuel já é um jovem. Naqueles dias, o jovem Samuel servia ao Senhor na presença de Eli. Naquele tempo, a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Aconteceu que um dia Eli estava dormindo no seu quarto. Seus olhos começavam a enfraquecer e já não conseguia enxergar. A lâmpada de Deus ainda não se tinha apagado e Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: estou aqui. E correu para junto de Eli e disse: tu me chamaste? Aqui estou. Eli respondeu: eu não te chamei, volta a dormir. E ele foi deitar-se. O Senhor chamou de novo: Samuel, Samuel. E Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse: tu me chamaste? Aqui estou. Ele respondeu: não te chamei, meu filho, volta a dormir. Então vemos, antes de darmos continuidade ao texto, esta primeira fase. Samuel, desde pequeno, está servindo ao Senhor, mas ainda não havia escutado o Senhor, tido este contato mais pessoal com o Senhor. Não conhecendo o Senhor, mas aqui está dormindo no templo, uma tradição que existia onde se esperava que o Senhor falasse com a pessoa, isso posterior a Samuel, obviamente. Então o Senhor lhe chama. O Senhor começa a chamá-lo. E por 2 vezes não sabe que é o Senhor que lhe chama. Vai até Eli. Confunde a voz do Senhor com a voz de Eli. Talvez
a voz fosse semelhante. E Eli tampouco reconhece naquele momento que é o Senhor que está chamando Samuel. Envia para que retorne a dormir. Agora continuemos o texto. Samuel ainda não conhecia o Senhor. O Senhor chamou pela terceira vez. Samuel, Samuel. Ele levantou-se, foi para junto de Eli e disse: Tu me chamaste, aqui estou. Eli compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Então disse a Samuel: Volta a deitar-te, e se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala, que teu servo escuta. E Samuel voltou ao seu lugar para dormir. Recordemos ainda algo que passei batido. A voz do Senhor quase não aparecia, o Senhor quase não falava mais com o seu povo, e então vem se manifestar a Samuel. E agora, na terceira vez, Eli compreendeu que o Senhor era quem chamava o menino e diz o que ele deve falar ao Senhor. Realmente, podemos ver que, tantas vezes em nosso tempo, parece que o Senhor não fala, mas ele continua nos chamando, a cada um de nós pelo nome. Porém, alguns escutam, outros não. Alguns respondem, outros se calam. E eu e você, irmão e irmã, como temos reagido diante da voz do Senhor? Temos procurado escutá-lo? Ah, mas como o Senhor fala, recordemos, não esperemos que o Senhor fale somente com uma voz que vem do céu. Mas o Senhor fala conosco na sua palavra. O Senhor fala conosco através da igreja, através dos sacramentos, através das pessoas que colocam à nossa volta e que nos ajudam a compreender, tantas vezes, algo de Deus em nossa vida, o toque de Deus em nossa vida. Mas nós abrimos os ouvidos. Ou, ao invés de estarmos atentos como Samuel, nós estamos dormindo e nos fechamos à voz do Senhor. Como temos reagido, irmão e irmã? Por fim, o Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou-o, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: Fala, que teu servo escuta. Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Todo Israel, desde Dan até Bersabeia, reconheceu que Samuel era um profeta do Senhor. Então vemos que, por se abrir a esta intimidade com o Senhor, ele que agora escutou e respondeu ao Senhor, compreendendo tudo aquilo que o Senhor dissera, agora se torna um profeta. Por quê? Porque fala tudo aquilo que o Senhor manda. Realiza tudo aquilo que o Senhor fala para realizar. Eu e você, irmão e irmã, temos tido tal intimidade com o Senhor, não para sermos um profeta ao estilo de Samuel, mas para sermos profeta do Senhor no nosso tempo, para anunciarmos sua presença, anunciarmos sua palavra, sua vontade para os irmãos e irmãs. Temos permitido que o Senhor fale conosco e temos sido fiéis a Ele. O Salmo nos diz: Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Em outra ocasião já escutamos este refrão e nos questionamos e volto a questionar. Podemos dizer que com prazer fazemos a vontade de Deus? Ou com prazer fazemos só a nossa? Porque nem nos esforçamos em saber qual é a sua vontade. E, por fim, o Evangelho, onde São Marcos nos apresenta, naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa.
Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar em um lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos para outros lugares, as aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmão e irmã, vemos aqui a primeira cura que Jesus vai realizar, a da sogra de Pedro. Então, inicia seu programa ali em Cafarnaum, curando ela, que remonta à nossa humanidade. A nossa humanidade que com febre, recordemos naquele tempo, era muito fácil de morrer, dependendo da febre que se tinha. Não tínhamos tratamentos e medicamentos que temos hoje. Porém, Jesus segura sua mão e a levanta. A nossa humanidade que assim está. E ainda há uma outra coisa a ser vista aqui. Reconheçamos não somente a nossa humanidade, mas a questão é que quando temos uma febre alta, começamos a delirar. E não enxergamos as coisas como são. Não vemos a situação de forma normal como deveria ser vista. E é isso que Jesus também quer curar em nós. Porque a nossa humanidade fragilizada pelo pecado e pela decadência sem Deus não consegue enxergar o que é verdadeiramente ser humano. Mas o Senhor ainda mostra uma coisa. Não basta que eu seja curado. Eu tenho que servir, como a sogra de Pedro. Ela curada passou a servir. Eu tenho que sair do meu egoísmo. Eu tenho que me colocar a serviço. Eu tenho que ser generoso. Porque o Senhor realizou uma obra em mim, agora eu realizo uma obra para Ele. Porque Ele me pede, não a obra que eu quero. O serviço que Ele me pede. E assim, irmão e irmã, nós temos feito. Depois vemos que Jesus cura todos os doentes e exorciza todos os possuídos pelo demônio. Ele continua a sua obra. Porém, chegado o dado momento, à noite, se retira. E vai estar a sós com o Pai. Vai estar a sós com o Pai. Depois vão procurá-lo os discípulos e pede para que retorne. Ele diz: "Não, eu devo de continuar, pois foi para isso que eu vim, devo de continuar o caminho." O que isso tem a ver para conosco? O Senhor nos chama a estarmos com o Pai. E voltamos à primeira leitura em certo aspecto. A escutarmos o Senhor, a repormos nossas forças, a termos o nosso tempo de oração, a meditarmos sua palavra, a nos entregarmos a Ele no amor. E quanto tempo temos dedicado a isso no nosso dia a dia, irmão e irmã? Porque uma coisa é o tempo do nosso trabalho, outra coisa é o tempo da intimidade com o Senhor. No tempo que estão trabalhando, o casal não tem intimidade um para com o outro. A mesma coisa é a nossa vida espiritual para com Deus. Não é que não podemos rezar enquanto fazemos as coisas, podemos santificar também rezando, mas tenho que ter um tempo para estar somente eu e Ele. E assim tenho feito. Assim tenho me retirado em momentos do dia para estar com o Senhor, para saber o que Ele quer de mim, aonde Ele me quer, e não continuar aonde eu quero estar, porque seria muito confortável para Jesus continuar ali, sendo aplaudido, elogiado, aclamado por aquele povo de Cafarnaum. Mas ele vê que não é essa a vontade do Pai. A missão é outra. Ele não veio para ser aplaudido, para ser elogiado, mas para anunciar o caminho dos céus, para anunciar a conversão, para anunciar que Deus se fez homem, para que o homem chegasse até Deus e pudesse entrar nos céus. E nós, irmão e irmã, como temos realizado a obra que Deus nos encomenda? Nos acomodando onde inicialmente estivemos,
porque ali nos sentimos bem, as pessoas nos elogiam, nos aplaudem, eu sei o como fazer, ou temos feito aquilo que o Senhor nos chama a fazer, nos movimentando e continuando o caminho onde quer que Ele nos envie, e a missão, qualquer que ela seja? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude cada vez mais nos abrirmos à intimidade com o Senhor na oração, na meditação da palavra, na escuta de seus ensinamentos, até mesmo através da igreja. E assim, tendo este momento de intimidade com o Senhor e refletindo sobre nossa vida com Ele, possamos adequar cada vez mais a nossa vida à sua santa vontade e amá-lo cada vez mais. E vivendo para Ele, possamos um dia merecer a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence. A bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.